Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue presente conosco. Nós vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, nos colocando em pé, abrindo a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos, Salmo de número 91. Livro dos Salmos, Salmo de número 91. Os irmãos e irmãs lerão juntamente com o pastor, a uma só voz, Salmo que fala sobre a sombra do Altíssimo. Diz assim a palavra do nosso Deus: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos ter uma palavra de oração nesse momento. O presbítero Léo vai orar ao Senhor nesse momento. Oremos. Amém. Ainda em pé, irmãos e irmãs, nós vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 14 nesse momento. Então, nós vamos adorar ao Senhor com o hino de número 14. Louvor e
vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Vamos abrir a palavra do nosso Deus novamente, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 5 até o versículo de número 10. 1 João, capítulo 1, versículo 5 até o versículo de número 10. 1 João, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos e irmãs, é tempo de confissão. É tempo de chegarmos diante do trono da graça e confessarmos a Deus se nós pecamos contra ele. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa, onde cada um de nós deve chegar diante desse trono, mediante Jesus Cristo. Se você pecou contra o Senhor, é hora de confessarmos, sabendo que em Cristo Jesus, Deus nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. Oremos nesse momento. Senhor, nós chegamos, ó Pai, diante do Teu trono, do trono, Pai, de graça, do trono, Pai, de misericórdia, do trono, Pai, de poder, mediante, Pai, o nosso único e suficiente mediador, Jesus Cristo. Através dele, ó Pai, nós confessamos o nosso pecado. Reconhecemos, ó Pai, que pecamos contra Ti por pensamento, por ação, mas sabemos, ó Deus, que é em Cristo Jesus, e é por meio dele, Pai, que nós te pedimos perdão nessa noite. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, Pai, de toda a injustiça e de todo o pecado. Queremos também, ó Deus, desde já, agradecer, Pai, ao Senhor, porque através de Jesus Cristo e em Jesus Cristo, Pai, o Senhor já nos perdoou. E é no nome dele que nós oramos e que nós agradecemos. Amém.
Vamos nos colocar em pé, irmãos e irmãs. Abramos a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos, Salmo de número 150, e nós procederemos à leitura a uma só voz. Livro dos Salmos, Salmo de número 150. Salmo que nos convida a louvarmos ao nosso Deus. Livro dos Salmos, Salmo de número 150, todos juntos a uma só voz. Diz assim a palavra do nosso Deus: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! E é isso que nós vamos continuar nesse momento, louvando ao nosso Deus com os cânticos espirituais. Graça e paz, irmãos. Amém? Nesse cântico, Deus nos convida a estarmos juntos aqui, contemplando a face de Deus. Mas o trecho mais importante, mais bonito que veio ao meu coração é que fala que o véu que separava, hoje já não separa mais. Então, assim, nós temos livre acesso com esse Deus maravilhoso. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso a um coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso a um coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha, 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 brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar.
fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, declara. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. Nesse cântico ele fala de um Deus que promete e cumpre essa promessa, né? De um Deus que, mesmo nós sendo pecadores, ele promete coisas para nós. Então, assim, o tamanho do amor que ele tem para conosco é muito grande. Glória a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, eu sei, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Siga os seus olhos, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos eu sei, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diante desse Deus que faz promessa e cumpre as promessas, nesse cântico ele diz: vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que nós estejamos preparados para cantar isso nesse momento. Preparado nosso coração, preparado nossa intimidade com Deus, para que possamos falar: vem, vem, Senhor Jesus.
sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois
eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Oremos. Santo Deus, poderoso Pai, que privilégio, Deus, podemos estar na Tua casa para Te louvar, para exaltar e engrandecer o Teu nome, Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor deu o que tinha de melhor, Jesus Cristo, para morrer numa cruz por amor a cada um de nós. Como nós acabamos de cantar, de louvar o Senhor, Deus, o Senhor voltará para buscar a Tua igreja. Nós ansiamos, ó Deus, por esse momento. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, cada família aqui representada. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos irmãos que estão em casa acompanhando nesse momento. E que o Senhor esteja capacitando o Teu servo, usando nessa noite como instrumento nas Tuas mãos. Essa palavra, Deus, que vai ser exposta, Deus, nós possamos ouvir e colocar em prática no nosso dia a dia. Fica conosco e continua falando aos nossos corações, em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Som. Irmãos e irmãs, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Josué, capítulo de número 24, versículo 14, até o versículo de número 28. Josué, capítulo 24, do versículo 14, até o versículo de número 28. Como maio é mês da família, nós vamos falar hoje também sobre a aliança que nós devemos fazer com Deus, aliança que a nossa família deve fazer com Deus, mas essa aliança também ela requer algumas coisas de nós. Então, o livro de Josué, capítulo 24, do versículo 14 até o versículo de número 28, nos diz assim a palavra do nosso Deus. A renovação da aliança. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. É Ele quem nos fez subir, a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmo, de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém.
Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigeu ali debaixo do carvalho, que está em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mentais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Irmãos e irmãs, é interessante que quando nós falamos sobre aliança, nós precisamos entender a aliança a partir do aspecto bíblico. Nós podemos ver, por exemplo, que Deus fez aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Isaac e assim por diante. E em Jesus Cristo, Deus fez uma aliança para conosco. Quando nós falamos de aliança, nós precisamos entender que a aliança envolve duas partes. Geralmente, quando nós temos o casamento, e o casamento, uma das entradas maravilhosas que nós temos, lógico que depois da entrada da noiva, porque a noiva é o centro do casamento, o noivo entra e de repente quando toca a marcha nupcial, a porta se abre, a noiva entra. Passando esse momento, o momento também que chama a nossa atenção, que atrai a nossa expectativa, é o momento que entra as alianças. Geralmente é uma criança que vem trazendo aquele par de alianças. Esse par de alianças significa o quê? Duas partes que perante o altar agora se tornarão uma só. Por isso que quando nós olhamos para Gênesis capítulo 2, nós vemos bem isso. Nós vemos Deus então criando a família, instituindo a família a partir do compromisso do homem e da mulher. Quando nós falamos de aliança, envolve duas partes. Quando nós falamos da aliança com Deus, da mesma forma. De um lado nós temos o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. E do outro lado estamos nós. Nós somos chamados a essa aliança com Deus. No texto que nós acabamos de ler, é o livro de Josué. Josué é o sucessor de Moisés. Josué saiu do Egito juntamente com Moisés. Josué presenciou todos os grandes feitos que Deus fez para livrar Israel do Egito, enquanto conduziu Israel por todo aquele deserto, mas Josué viu também a bondade de Deus, o poder de Deus na terra prometida. Nós devemos lembrar que Moisés conduziu o povo até o Jordão. Mas do Jordão para lá, poderíamos dizer assim, quem conduziu o povo é Josué. Josué agora escreve o seu livro. Josué agora chega no capítulo 24 que nós temos aqui, aonde que Josué chama o povo. Josué reúne o povo. Josué convoca o povo para fazer uma renovação de aliança. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos e com as irmãs nessa noite. Sobre o seguinte tema: a aliança com Deus. Todos nós queremos fazer uma aliança com Deus. Todos nós precisamos fazer uma aliança com Deus. Mas é interessante que essa aliança, ela requer algumas coisas de você. Se de um lado nós temos Deus, do outro lado está você. Essa aliança com Deus requer algumas coisas de você. Então esse é o nosso tema, a aliança com Deus. E o que essa aliança então requer de você? Em primeiro lugar, a sua aliança com Deus requer de você compromisso. Compromisso. Veja o versículo de número 14. O texto diz assim: agora, pois,
temei ao Senhor, servi com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. É interessante, irmãos e irmãs, que quando Josué convoca essa assembleia, quando Josué reúne o povo para a renovação da aliança, Josué chama o povo ao compromisso com Deus. Por isso nós não podemos esquecer, se nós desejamos ter uma aliança com Deus, se nós precisamos ter uma aliança com Deus, essa aliança vai exigir da nossa parte compromisso. E olha só que interessante, Josué fala que nós temos o compromisso de temer o Senhor. Josué diz, temei ao Senhor. O primeiro compromisso nosso é temer a Deus. É interessante, irmãos, que temor é uma coisa, medo é outra coisa. Nós encontramos pessoas que têm medo de Deus, têm pavor de Deus. Deus não nos chama a isso. O temor me leva a reconhecer quem Deus é. O temor me leva a ajoelhar, a me prostrar diante de quem Deus é. O temor me leva a entender que eu não estou na presença de qualquer um. O temor me leva a entender que eu estou na presença daquele que era, daquele que é e daquele que sempre será o mesmo. Irmãos, o temor me leva a entender que eu estou diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O temor me leva a entender que eu estou diante daquele que fez os céus e que fez a terra. É Ele quem eu tenho que temer, é Ele quem eu tenho que adorar, é Ele quem eu tenho que exaltar, é com Ele que eu tenho que ter o meu compromisso. Nessa aliança, requer de mim compromisso. E o primeiro compromisso, de acordo com o texto, é temer. O segundo compromisso que nós temos à luz do texto é servir ao Senhor. Mas nós também não podemos servir de qualquer jeito. Nós não podemos servir de qualquer maneira. Josué diz que nós devemos servir com integridade. Ou seja, o serviço que nós vamos oferecer para Deus é um serviço íntegro, é um serviço perfeito, é um serviço que nós vamos buscar cada dia e cada vez mais e mais melhorar. Nós não servimos a Deus de qualquer forma, irmãos. Nós não servimos a Deus de qualquer maneira. Nós não podemos servir ao nosso Deus de acordo com os nossos pensamentos. Deus deixou o manual para nós servirmos. E como nós devemos servir? Essa palavra que Ele deixou para nós diz assim: ai daquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada. A palavra de Deus nos desafia a servirmos o nosso melhor. Porque do outro lado da aliança, nós temos um Deus que enviou para esse mundo o que Ele tinha de melhor. Ele enviou para esse mundo Jesus Cristo para salvar você, para confirmar essa aliança com você. Deus serviu o que Ele tinha de melhor, e da nossa parte nós não podemos fazer diferente. Nós devemos servir sim a Deus, irmãos e irmãs, da melhor maneira. Nós devemos chegar no altar de Deus e oferecer o nosso melhor. Eu quero dizer para você que o melhor que nós podemos oferecer a Deus é a nossa própria vida. Como diz o salmista, eu não tenho outro bem além do Senhor. A minha vida é dele. Os irmãos vão lembrar aqui, principalmente alguns irmãos, eu confesso que foi uma das músicas que eu mais gostei dele, do irmão Lázaro. Ele dizia: a minha vida é do Mestre. Quando a sua vida é do Mestre, você serve a Ele com integridade. Você serve a Ele com fidelidade.
nesse compromisso, irmãos, da nossa parte, requer serviço, ou melhor, requer temor, serviço e também abandono. Josué diz, vocês têm que abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. E nesse caso aqui, Josué diz, deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Nós somos chamados, o nosso compromisso nessa aliança nos leva a jogar fora tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Idolatria não tem a ver somente com imagem. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração. A aliança de Deus requer um compromisso da minha parte. E nesse compromisso eu tenho que chegar para Deus e dizer, Senhor, o primeiro lugar do meu coração é seu. É teu, Senhor. O meu coração é todo teu. A minha vida, Senhor, é toda tua. Eis aqui o teu servo. E que palavra maravilhosa, né? Que nós encontramos na boca de Maria quando ela diz, eis aqui a tua serva. Faça em mim a tua vontade. E que palavra maravilhosa também quando nós encontramos o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Naquela noite no Getsêmani, aonde diz que ele suou gotas de sangue. E ele diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E nós sabemos que Jesus cumpriu a parte de Deus. Jesus levou até as últimas consequências tudo aquilo que Deus ordenou. Ele sofreu. Ele foi pregado na cruz, ele foi levantado naquela cruz, ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele foi ultrajado. Ele morreu por amor a você. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está vivo, irmãos. Ele está à direita de Deus Pai, aonde ele intercede por você, aonde ele intercede por nós. A aliança de Deus não é quebrada. Deus não quebra a sua parte. Nós, sim, que muitas vezes quebramos, falhamos. E é por isso que nós temos o texto maravilhoso que nós lemos, de 1 João. Que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós nos humilharmos, Ele ouve a nossa oração. Ele ouve o nosso pedido de perdão. E Ele nos perdoa. E Ele nos incentiva sempre a andarmos, a recomeçarmos. Como diz o salmista, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. Sabe por quê? Porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor Jesus está dizendo para você nessa noite, é tempo de renovação de aliança, é tempo de recomeçar, é tempo de avaliarmos a nossa parte da aliança. Como está o meu compromisso com Deus? Como está o meu compromisso com a igreja? Como está o meu compromisso com o reino? Como está o meu compromisso com a minha família? Como está o meu compromisso com a minha esposa? Como está o meu compromisso com o meu esposo? Como está o meu compromisso com os meus filhos? Irmãos, a aliança de Deus requer da sua parte, em primeiro lugar, compromisso. Lembre-se. Compromisso de temer, compromisso de servir, compromisso de abandonar tudo aquilo que Deus odeia. A palavra de Deus diz que Deus abomina o pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a aliança de Deus requer de você
compromisso, mas requer de você também uma escolha. Requer de você uma escolha. Veja o versículo de número 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, Josué, diante dessa assembleia, diante dessa convocação, Josué fala para o povo: vocês têm de fazer uma escolha. Não dá para servir a dois senhores. O próprio Senhor Jesus já nos disse isso. Não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a ele, ou você serve a Satanás. A Bíblia sempre nos mostra que nós precisamos fazer uma escolha. Ou nós escolhemos a porta estreita, que nos conduz à salvação, ou nós escolhemos a porta larga, que nos conduz para a perdição. Você não pode viver com um pé em cada canoa, como já diz o ditado. Porque uma hora esse rio vai abrir um pouco, e quando ele abrir, você terá de escolher em qual canoa você vai colocar o seu pé. Os seus dois pés. O que Josué está dizendo é o seguinte: ou nós servimos a esse Deus que nos tirou da terra do Egito, que nos conduziu até aqui, ou vocês servirão aos deuses desses povos. Os deuses que foram derrotados. Os deuses que não tiveram força nem poder para defender o seu povo. Mas o nosso Deus não só nos protegeu, não só nos guardou, não só nos livrou, mas também como expulsou esses povos da nossa frente. A quem vocês vão servir? Quem vocês vão escolher? Irmãos, a igreja é chamada hoje a responder essa pergunta: a quem você vai servir hoje? A quem você vai ouvir hoje? A quem você vai dar ouvido hoje? Nós encontramos hoje no Brasil uma igreja evangélica que de evangelho não tem mais nada. Nós somos chamados a fazer uma escolha. Ou nós vamos honrar o compromisso com Deus, nós vamos andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua palavra, e aquilo que a Bíblia diz para nós que é pecado, continuará a ser pecado, ou nós vamos virar evangélicos. Porque a maioria dos evangélicos hoje pode tudo. Pode tudo. E depois você vai lá e coloca uma fitinha na testa escrito 100% Jesus. Ou coloca uma camiseta 100% Jesus. Nós somos chamados a uma escolha. Nós somos chamados a servir a Deus com integridade, com fidelidade. Nós não podemos servir a Deus e as coisas do mundo. Nós temos de fazer a escolha. E a minha pergunta para você nessa noite é: qual é a sua escolha? A quem você vai agradar? A quem você vai servir? Josué chama o povo. E é interessante que quando você olha para o texto, você vai ver que várias vezes Josué confronta. E Josué chega a dizer para o povo no versículo 19: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. O que Josué está dizendo aqui para nós é: você que vai fazer a sua pública profissão de fé, você que vai passar pelo batismo, você já analisou? Você já pensou? Você já entendeu o compromisso que você vai assumir perante Deus, perante a igreja e perante o inferno?
Porque o nosso Deus é santo. O nosso Deus é zeloso. O nosso Deus ouve, irmãos. Por isso, pública profissão de fé não é somente para tomar santa ceia. Pública profissão de fé requer compromisso, requer fidelidade, requer respeito. E não é somente a Deus, não. A igreja também. Porque quando a pessoa vem fazer a pública profissão de fé aqui, ela promete honrar, respeitar, ser submisso à liderança da igreja, enquanto essa liderança permanecer fiel às Escrituras. O que eu quero dizer para você é que quando você fez a sua pública profissão de fé, você perante o céu e perante o inferno, você deu autoridade para que a igreja exerça a questão disciplinar sobre a sua vida. Irmãos, nós somos chamados a uma escolha. Você vai servir a quem? Como diz Josué, o nosso Deus é Deus santo, é Deus zeloso. E se vocês assumirem um compromisso com Ele e não cumprirem, olha só o que Ele vai fazer. Versículo 20. Se deixares o Senhor e servirdes a Deus estranho, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de ter feito o bem. 40 anos no deserto. E esses 40 anos foi fruto de uma escolha que 10 homens fizeram. Lembrando que dos 12 espias, somente Josué e Calebe não tomaram por esse partido. Mas eu lembro vocês, andaram na terra durante 40 dias, trouxeram fruto. E na hora de passar o relatório para o povo, eles passaram um relatório que era verdadeiro. A terra é muito boa, a terra mana leite e mel, a terra é frutífera, mas tem os enaquinhos, tem os gigantes, e ao invés de dizer como Josué e Calebe, se tão somente o Senhor se agradar de nós, nós vamos moê-los como pão. Diz o texto de Números que aqueles 10 homens levaram aquela congregação a murmurar, a reclamar contra Deus. A mão de Deus veio, irmãos. Porque o mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que julga. E Deus disse que para cada dia que eles andaram naquela terra, seria um ano que eles andariam naquele deserto. E que a geração acima de 21 anos, com a exceção de Josué e Calebe, não entraria na terra prometida, não colocaria o pé na terra prometida. A minha pergunta para você nessa noite é: quem você escolheu? E eu quero te dizer também nessa noite, eu sempre disse isso aqui para a nossa igreja. Se você quer ser grande na fé, você ande com gente grande na fé. A sua fé depende também de quem você ouve. A sua fé depende também com quem você caminha. A sua fé, melhor dizendo, depende da escolha que você faz. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? Nesse mês do lar, a minha pergunta para você é: e você e a sua casa servirá a quem? Você já fez a sua escolha? Você já fez a sua escolha? Josué fez a dele. E que possa ser também a nossa escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas terceira e última coisa que essa aliança com Deus requer de você. Primeiro, compromisso. Segunda, escolha. E terceira, decisão.
Decisão. Porque tem muita gente, irmãos, que fala de compromisso. Tem muita gente que fala de escolha. Não, eu escolho. Mas na hora mesmo, na hora da decisão, não decide. É igual aquele jogador de futebol que chega lá no treino, bate aqueles pênaltis, não erra um. Bate 20, acerta os 20. Mas a hora que chega ali, na hora da decisão mesmo, o técnico vai lá e diz assim, olha, você, lá no treino, lá, você bateu 20, não errou nenhum, vem aqui. Não, eu não. Vem bater. Não, você treinou. Que isso, treinador? Treino é treino, jogo é jogo. Como dizem os bons mineiros, amarela. Tem muito crente que na hora da decisão, amarela. Amarela diante dos amigos. Amarela diante dos conhecidos. Amarela quando a fé é questionada. Por isso, irmãos, a minha aliança com Deus requer da minha parte decisão. Veja o versículo de número 16. Josué diz assim, então respondeu o povo, melhor dizendo, então respondeu o povo e disse, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Eles tomaram uma decisão, irmãos. E eles tomaram a decisão de não abandonar o Senhor. Eu acho tremendo como eles começam a descrever essa decisão. Veja que ele diz assim, versículo de número 17. Porque o Senhor é o nosso Deus. É Ele quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão. Irmãos, aqui nós já estamos lidando com os filhos daqueles que andaram 40 anos no deserto. Daqueles que morreram no deserto. Nós estamos lidando agora com uma nova geração. Uma geração que passou a ouvir Josué, uma geração que passou a ouvir Caleb, uma geração que passou a ouvir os grandes feitos que Deus fez. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus nesse momento no livro dos Salmos, no Salmo de número 78. Livro dos Salmos, Salmo de número 78. E nós não podemos perder isso aqui, irmãos. Nós não podemos perder essa visão como igreja. Nós não podemos perder essa visão como pessoa. Nós não podemos perder essa visão como povo de Deus e principalmente como pais. Veja o versículo, Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Agora é maravilhoso isso aqui, irmãos. Isso aqui nós não podemos perder. O que ouvimos e aprendemos. O que nos contaram os nossos pais. Não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. E olha só, Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, Ele instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Para quê? Versículo de número 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. A minha pergunta é, você pai, você mãe, você crê em quê? Você crê em quem? Para você a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a única regra de fé e prática? Porque se você afirmar que
Ela é o seu único manual. É ela quem dirige a vida do crente. A vida do crente não é dirigida por livro de autoajuda. A vida do crente é dirigida pela palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E diante da palavra de Deus, nós precisamos tomar as nossas decisões. Nós temos estudado aqui às quintas-feiras por que as coisas não dão certo na nossa vida. E é interessante que as coisas não dão certo na nossa vida, primeiro, por precipitação. Nós vimos aqui quinta-feira passada. Precipitação. A pessoa ora e não espera a resposta de Deus. A pessoa consulta, mas não espera o retorno de Deus. E o que ela faz? Ela ora simplesmente para ter um desencargo de consciência. Pastor, mas é Deus quem abriu essa porta. Você tem certeza? Nossa, pastor, eu estou orando. Pastor, é essa pessoa, pastor. Você tem certeza? Pastor, é plano de Deus. Tá, entra, o negócio não dá certo. O namoro não vai para frente. E aí, como que é de Deus? Deus não erra. Deus não erra. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos ouvir a Deus. Se Deus ainda não te deu paz no coração, se Deus ainda não falou com você, aguarda, aquieta. Como diz o salmista, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem dirige a nossa vida é Deus. Mas nós temos duas muletas. A desobediência, de um lado, para amparar a nossa atitude, quando nós tomamos a decisão de forma antecipada. Nós temos a desobediência e nós temos a desculpa. Nós desobedecemos a Deus, mas quando a consequência vem, nós arrumamos as desculpas. A aliança de Deus requer uma decisão. Nós devemos servir a Deus em todos os momentos. Nós devemos servir a Deus em todas as circunstâncias. Nós devemos servir a Deus, irmãos e irmãs, todos os dias da nossa vida. E nós temos de ter o coração e a mente preparada para a volta de Jesus a qualquer dia, a qualquer momento. Mas nós também temos que ter a nossa mente e o nosso coração preparado para encontrarmos com Jesus a qualquer momento. Eu gostaria até de pedir para os irmãos e irmãs que estivessem orando, lá na minha família, a minha cunhada, chamada Irene, ela tem problemas de saúde. Ela adquiriu o Covid. Ela foi para o hospital, ficou ali 4 ou 5 dias com oxigênio, depois mais uns dias ali, saiu, recebeu alta, está bem. A nossa primeira preocupação era ela. Depois, começo da semana, recebi a notícia que o meu irmão, o esposo dela, também testou positivo para a Covid. Alguém acostumado a trabalhar como pedreiro, alguém que quando você olha aparentemente não tem nada, alguém que levantava cedo, trabalhava o dia inteiro. Meu irmão disse para mim, ontem, ele vai ser transferido. A oxigenação está pouca, e ore aí. Ore aí. Giovanni, ore. Porque não tem vaga. Ontem ele conseguiu transferência. Meu irmão está entubado. Irmãos, quantos casos nós não temos acompanhado? De pessoas que estão bem hoje. E que amanhã morrem.
ouvindo um grande pregador, ele disse o seguinte: um dos grandes ensinamentos que o Covid trouxe para esse mundo é trazer de volta aquilo que a palavra de Deus diz, que nós somos mortais. Que todos nós podemos morrer a qualquer momento. Por isso a palavra de Deus nos desafia, a palavra de Deus nos exorta, a palavra de Deus nos manda tomarmos uma decisão. Nós precisamos estar prontos para a volta do Senhor Jesus, ou nós precisamos estar prontos para o nosso encontro com Jesus. Se Jesus voltar hoje, irmãos e irmãs, eu irei com Ele. E eu oro para que Ele volte, porque eu quero voar. Já pensou que maravilha? A hora que Ele vem, Giovanni, lá vai, eu vou voar. Mas se Ele também me chamar, se eu tiver de passar pela morte, eu sei que eu estarei com Ele. E eu quero dizer algo muito importante aqui. E nenhuma das duas circunstâncias são pelos meus méritos. Porque o que eu mereço, o que eu mereci, é o inferno. Mas eu vou ao encontro do meu Senhor, do meu Salvador, pelos méritos dEle. Porque Ele morreu na cruz por mim. Ele pagou o preço por mim. Ele ressuscitou ao terceiro dia por mim. E eu quero dizer para você, Ele fez uma aliança comigo. E Ele fez uma aliança com você. Quem nos garante a salvação não é a igreja. E nós precisamos entender isso. A igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, que nós pregamos na igreja. O dia em que nós pregarmos que salvação não é unicamente, exclusivamente em Jesus, nessa igreja, mude de igreja. Manda uma carta para o conselho e fala: a salvação deixou de ser pela graça e passou a ser pela obra. Caça o pastor aí. Não é a igreja que salva, irmãos. O que salva é a decisão de Deus. De um lado, Ele amou você. Ele pagou o preço por você. Ele resgatou você através de Jesus Cristo. Por isso, não se iluda. Salvação é pela graça. Nós não palpitamos. Deus tomou a decisão de me salvar. Deus tomou a decisão de salvar você. Por isso que do outro lado da aliança, Ele requer de nós uma vida de santificação. Eu não peco. Pelo menos vou lutar todos os dias, todos os momentos, todas as horas, em todas as circunstâncias, para não pecar contra o meu Deus. E aí eu trago à memória de vocês José. Quando a mulher assediou José, quando a mulher disse: olha, só falta eu. José disse assim: como eu poderia pecar contra o meu Deus? José tomou a decisão de servir a Deus. José tomou a decisão de amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. E nós precisamos tomar essa decisão. José não amarelou. E nós também somos chamados a não amarelarmos. Por isso, meu irmão, minha irmã, a aliança de Deus requer uma decisão. A quem você vai servir? A quem você vai ouvir?
Qual livro você vai ler? Qual livro você vai obedecer? E aí, o texto termina com algo maravilhoso. Josué disse ao povo, versículo 22, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Nós tomamos a decisão, Josué. Nós serviremos ao nosso Deus. Sabe por quê, Josué? Porque foi o Senhor, que é o nosso Deus, quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito e da casa da servidão, que fez esses grandes sinais aos nossos olhos, que nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Isso é decisão, irmãos. Nós precisamos tomar uma decisão. A quem nós vamos servir? A quem nós vamos amar sobre todas as coisas? Devemos lembrar que o próprio Senhor Jesus nos disse que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E estas coisas, o que comer, o que vestir, Ele vai acrescentar. Nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança com Deus. E eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: como é bonito, como é maravilhoso uma celebração, né, irmãos, de um casamento na igreja. Que, na verdade, é um culto que nós oferecemos a Deus. Nós pedimos para que Deus venha abençoar essa aliança. É um culto que nós oferecemos. Porque o casamento mesmo já aconteceu lá no cartório. Agora nós estamos aqui para oferecer um culto a Deus. E como é maravilhoso quando entram as testemunhas que vão comprovar a aliança que será feita. E é interessante quando entra o noivo. Geralmente muito bem vestido. Aquele que nunca gostou de usar terno, nesse dia ele coloca terno. E coloca uns ternos bonitos. E entra com a mãe, né, todo sorridente, com o pai. E depois vem a outra parte. A noiva. Aquele vestido, né, branco. E ela entra. E é tão interessante que quando os dois chegam e ficam diante do altar, a aliança não é com o pastor. A aliança é com aquele que já estava aqui antes das testemunhas chegar. É o nosso Deus. Quando nós fazemos isso, nós entramos numa aliança com Deus. Por isso que Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É fácil? Não é. Mas Deus promete estar conosco todos os dias da nossa vida. Por isso, cumpra a sua parte da aliança, honre o seu compromisso, faça a escolha, mas a escolha por Deus. E tome a decisão correta. Não tenha vergonha da sua fé. Não tenha vergonha da sua fé. Em 1993, Jesus alcançou meu coração. E desde 1993, eu não tenho vergonha da minha fé.
aonde eu chego, as pessoas sabem que eu sou crente. As pessoas sabem que eu amo a Deus. As pessoas sabem que eu tenho um compromisso com Jesus Cristo. Como um rapaz, certa vez, olhou para mim e disse o seguinte: você é crente, né? Eu falei assim: sou crente em Jesus Cristo. Por quê? Ele falou: o seu jeito de falar te condena. Nós temos uma nova linguagem. Nós temos um novo modo de agir. Nós temos um novo Senhor. E é esse Senhor que cuida de nós, que em Jesus Cristo supre todas as nossas necessidades e que promete estar conosco todos os dias da nossa vida. Por isso, compromisso, escolha e decisão é a parte da nossa aliança. Vamos colocar em pé, nós vamos orar e receber a bênção do Senhor. Calma, irmãos, eles merecem. É muito tempo na fila. Vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Pai, nessa hora te louvar e te agradecer, ó Deus, pelas famílias, ó Pai, da nossa igreja, pelas famílias também, Pai, de todos aqueles que nos acompanham, Pai, pela internet. Muito obrigado, ó Deus, pela aliança, Pai, que o Senhor fez conosco através de Jesus Cristo. Aliança, Pai, que nos garante salvação, proteção e principalmente, ó Deus, provisão em todas as circunstâncias, todos os dias da nossa vida. E também, ó Deus, o Senhor segura na nossa mão e nos conduz pelo vale da sombra da morte. Por isso, ó Deus, nós te amamos, nós servimos, nós tomamos a decisão pelo Senhor e nós te pedimos em nome de Jesus, segura, Pai, na nossa mão. Não nos deixe, Pai, enfraquecer. Pai, eu quero te pedir também que o Senhor coloque a tua mão de cura, Pai, sobre a nossa cidade, sobre, Pai, o hospital, sobre a Santa Casa, sobre o nosso estado, Pai. Coloca também, Pai, a tua mão de cura, Pai, sobre os nossos parentes, sobre os nossos conhecidos que estão, Pai, internados, que estão, Pai, lutando, Pai, não somente com a Covid, mas também com outras enfermidades. Coloca, Pai, a tua mão de cura. Abençoe também, Pai, o teu povo nessa nova semana. Cuida, Pai, da tua igreja. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus continue presente sobre a sua vida, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Eu quero despedir aqui dos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela internet. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte: o pastor não estava aqui domingo passado no culto à noite, porque eu fui convidado para levar a mensagem na Igreja Presbiteriana de Salto, no aniversário da União Presbiteriana de Homens daquela igreja. Agradeço os irmãos e irmãs aí que ficaram preocupados aí com a minha ausência, tá? Tá tudo bem, tá? O pastor tá bem. Então, muito obrigado. E eu quero também dizer a você que está aí nos acompanhando pela internet, seguinte: eu quero convidar você, venha assistir o culto, venha participar conosco aqui. Eu lhe garanto, não é a mesma coisa como na transmissão. Eu quero lembrar também que nós temos reunião de oração presencial aqui às quartas-feiras, às 20 horas. Nós temos o estudo bíblico aqui, às 20 horas na quinta-feira. Nós estamos estudando esse tema, porque as coisas não dão certo na nossa vida. Vem aprender um pouco mais com a palavra de Deus, vem aprender um pouco com a gente, quinta-feira, às 20 horas. E agora, aos domingos, atenção pais, nós temos classe já para os adolescentes, para os jovens, aí então você pode vir para a escola dominical. Nós temos aqui salas, nós temos os lugares preparados, nós temos os professores preparados. Principalmente para você que é pai de adolescente, que é pai de jovem aí. Lembra do Salmo 78. E eu quero convidar você, você que deseja conhecer a nossa igreja, nós temos um lugar aqui para você. E lembrando que nós vamos continuar aí com o nosso culto às 19 horas. Irmãos, não se esqueçam,
É tempo de cuidado. É tempo de álcool em gel nas mãos, máscara e distanciamento. Nós temos tudo isso aqui na igreja. E não se esqueça, Deus tem uma palavra sempre para o seu coração. Deus te abençoe.